E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISE de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISE de aprendizagem. Assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída por aquela entre parênteses, mantendo a correção exigida pela norma padrão. Observem que lá na frente ele colocou, o cuja, onde, as quais, o qual, cujas quais. Ou seja, esta questão está... Olha para mim. Muito importante. Você tem de ler a questão e tem de pensar. Em qual pasta do meu HD está essa informação? Ele pediu para fazer substituição. Lá na frente ele colocou os quais, o cujo, colocou o onde. Então, o que você vai fazer? Bater o olho na questão e falar, peraí, aqui ele está querendo cobrar o quê? Ah, esta informação está aqui no meu HD na pasta dos pronomes relativos. Então, acaba que você vai ter de olhar para a questão e filtrar. Porque aí você consegue resolver de maneira mais objetiva. O tanto de informação que tem no seu HD, você tem de pensar, tá em que pasta do meu HD? Que aí você consegue analisar de maneira mais prática, de maneira mais objetiva. Beleza? Então, pronto. Então, esta questão está cobrando pronomes relativos. Vamos colocar aqui. Eu sei de novo que eu não preciso dizer... porque você sabe só de tudo, tudinho, mas vou dizer. Quais são os pronomes relativos? O que, o qual, a qual, os quais, as quais, o quem, quando, o onde e o cujo, beleza? E o cujo. Detalhe, o cujo só pode apresentar uma ideia de posse. Então, você só vai reconhecer o cujo como correto quando ele apresentar uma ideia de posse. O onde só pode apresentar, é claro, uma ideia de lugar. E ainda vou puxar para cá. É lugar fixo e lugar físico, beleza? Então, indica lugar e é lugar fixo e físico. Joia? Muito bem. Então, eu digo, por exemplo, gente, esse onde não cai não, despenca. Eu falo, por exemplo, o estúdio onde estou é muito agradável. O estúdio onde eu estou é lugar físico e fixo, bem empregado. O aonde também indica lugar, só que indica deslocamento. Eu nem falo movimento porque os verbos em geral indicam um movimento. Então, esta preposição do aonde indica um deslocamento. Diga aonde você vai. Não é diga onde você vai. Porque se você vai, você sai de um ponto A e vai para um ponto B. Tem um deslocamento. Beleza? Então, aonde, deslocamento. Onde, fixo. Perfeito. O quando só pode apresentar, é óbvio, uma ideia de tempo. Joia? Então, só ideia de tempo. O quem indica pessoa e o que, o qual, a qual, os quais, as quais pode apontar para pessoa ou para coisa. O que nós sabemos é que onde tem o que, eu consigo colocar o qual, a qual, e onde tem o qual, a qual, eu consigo colocar o que. A gente consegue trocar aí com tranquilidade, basta observar o sentido, senão teria, por exemplo, alguma ambiguidade, mas não vou nem falar sobre isso agora. Então, voltando. E só para dizer também, os pronomes relativos iniciam oração subordinada adjetiva. A adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. A única diferença que há é a pontuação.
Tudo bem? Então, se for iniciada por qualquer pronome relativo, ela é adjetiva. Se for pontuada, é explicativa. Se não for pontuada, restritiva. Perfeito? Muito bem, muito bem. Hoje, inclusive, de manhã, no Café com Gramática, eu comentei sobre oração subordinada adjetiva, tá? Então, vamos lá. Aí aqui temos... Tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. Assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída por aquela que está entre parênteses. Aí eu vou destacar. Aqui não ficou destacado, mas vou destacar. Na letra A foi o em que. Focado no horário de verão, em que 1 hora de sono é perdida. Pessoal, não dá para substituir o cujo pelo que, nem o que pelo cujo. O cujo traz uma ideia de posse. Aqui ele está dizendo que no horário de verão, 1 hora de sono é perdida. Ou seja, 1 hora de sono é perdida quando? No horário de verão. Então, este em que recupera o horário de verão, que traz, na verdade, uma ideia de tempo. E o cujo traria uma ideia de posse. Vou dizer de novo, não tem como tirar o que, colocar o cujo, tirar o cujo e colocar o que? De jeito nenhum. Tudo bem? Então, vamos lá. A Célia falou, professora, o onde e o quando também podem ser conectivos de adverbiais? Podem, pode sim. A diferença é que se o onde e o quando forem pronomes relativos, eles vão recuperar uma palavra que foi mencionada anteriormente. E quando for conjunção, ela só está dando continuidade. Ela só está, até quando é apenas conjunção, a gente coloca aí como sendo uma coesão sequencial, está apenas dando continuidade. Quando o onde e o quando estão como pronomes relativos, é uma coesão referencial, recupera o que foi dito antes. Depois a gente pode até colocar uma aula sobre isso, viu, Célia? A banca que mais bate nesse ponto, para variar, é a FGV. E coloca questões geniais, tá? Cobrando essa daí, que hora nós teríamos dúvida. Beleza? Então, vamos. Então, a letra A tá errada. O em que é quando traz ideia de tempo. Perfeito. Então, vamos. Letra B. Publicaram o periódico tal um estudo em que acompanharam os efeitos. Quando ele pede para tirar o em que e colocar o onde, só pode indicar o onde, só pode indicar um lugar físico e fixo, tudo bem? É físico. Quando ele coloca em que, esse em que está recuperando quem? O estudo. Não é lugar físico, tá vendo? Então não dá para colocar o onde, não dá. Professora, eu teria dúvida, professora. Então deixa em espera. Não vá ficando apaixonado, não. Deixa em espera. Letra C. As adoções totais que normalmente giravam em torno. Veja que apareceu a palavrinha que. Nós olhamos para trás, tem um nome. Quando isso acontece, no lugar do que, nós vamos colocar os quais, as quais, sem nenhum problema. Então, este que, tá vendo que foi exatamente o que eu disse aqui? Onde tem o que, eu consigo colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Perfeito. E o referente está correto, é doações, as quais. A letra C está perfeita. Beleza? Muito bem, muito bem. Letra D, vamos ver se teríamos dúvida. Publicaram no periódico um estudo em que... Ponto importante, pessoal. Vocês estão vendo que teve o em que... O em que, nós temos uma estrutura em que houve a preposição. Eu até poderia, no lugar do em que, já que recupera estudo, colocar o qual. Ok, daria, que foi o que ele pediu. Mas tem a preposição. Então, eu vou ter de juntar a preposição em mais o pronome o qual. Então, ficaria no qual. Seria possível colocar o qual, desde que ele deixasse a preposição. Então, daria para substituir por no qual e não por o qual, como ele sugeriu. A preposição é obrigatória, tudo bem? Então, joia. Letra E. As doações totais que normalmente giravam. Gente, nessa letra E, eu acho que ele tomou cachaça. Porque como é que eu vou combinar o cuja com a qual? Que coisa doida é essa?
Nunca na vida, meu povo, nunca. Ou é um ou é outro. E já falamos que o cujo só pode apresentar uma ideia de posse, beleza? Então essa letra E, tranquilinho. Talvez, mas eu acredito que não. Se você tivesse alguma dúvida, poderia ser na letra B, mas também não poderia de jeito nenhum. Por quê? Onde é lugar fixo e físico, não pode ser ideia, não pode ser abstrato, tudo bem? Então, letra C de contra-cheque. Olha que maravilha, muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido, eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo, em apenas 25 horas você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.